A paz do Senhor para todos, mais um dia na presença de Deus nesta manhã. Eu creio que a palavra de Deus é uma porção hoje para nós. É mais uma porção para nós hoje, para você aí, né? Eu quero acelerar um pouco aqui porque o tempo é muito curto e nós precisamos ouvir a palavra, né? Mas eu quero lembrar você que você não inscreveu ainda, inscreva no canal, dá o like, curte os vídeos, dá o joinha lá, viu? Para que você possa contribuir com essa obra. Essa obra, ela é a obra de Deus. O que você fizer aqui, você está fazendo para Jesus, para Deus. Não está fazendo nada para mim. Porque essa palavra aqui não é minha. Primeiro que ela é de Deus, né? E eu creio que você é um participante dessa palavra chegar a muitas pessoas. Amém? Vamos lá. Esdras, capítulo 3. Verso 2, diz assim: E levantou-se Josuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor, Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa do povo das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e holocausto à tarde. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que o altar estava firmado nas suas bases, firmado, altar firme. Que o altar, se ele está firme, ele não move, ele não tem, ele não move nem para um lugar nem para o outro, porque ele tá firmado nas suas bases, né? Então nós vemos aqui, nós deparamos um texto aqui, em Isaías 45, verso 1, Deus chamou Ciro de meu ungido 150 anos antes de nascer. Deus já sabia, pelo seu poder, que ele ia usar Ciro. Mas Ciro não tinha nascido ainda, mas ia nascer, ia crescer, ia ser um regente, ia ser um homem, né, que estava governando depois de Nabucodonosor. Então nós podemos ver aqui que a Babilônia, ela perdeu a sua origem de império lá no capítulo 5 de Daniel. Lá a Babilônia caiu. Então nós podemos ver aqui que chegou o momento de Ciro, de cumprir a profecia na vida de Ciro, de liberar o povo para voltar para Jerusalém. Tá vendo aí? Deus trabalha em parte que nós nem conhecemos, né? O livro de Esdras, cujo nome provavelmente significa o Senhor tem ajudado. Então nós podemos ver o próprio Esdras, era um sacerdote, um escriba. O que era um escriba? Que copiava a lei, né? O Esdras foi o primeiro escriba da Bíblia. Foi o primeiro homem a ser um escriba e traduzir a lei para o povo que chegou em Jerusalém. Então nós podemos ver palavras dos que retornaram da Babilônia para Jerusalém, como homem devoto, estabeleceu firmemente a lei, o Pentateuco. Ele tinha muito afinco sobre o Pentateuco de Moisés, né? O Pentateuco como linha de fé, né? Linha de fé na vida dele. Esdras, capítulo 7, verso 10, diz assim: Porque Esdras tinha preparado o seu coração. Esdras preparou o seu coração, porque ele sabia que Deus usaria ele, né? Para buscar a lei do Senhor. E para cumprir, buscar e cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Esdras, ele era o governador de Judá. Ele era um que estava com a responsabilidade da palavra, de ensinar a lei. Depois de mais de 60 anos de cativeiro, olha bem, Deus desperta o coração do regente da Babilônia, o rei Ciro, da Pérsia, para buscar o edito que dizia que todo judeu que assim o desejasse poderia retornar
para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo e a cidade. Um grupo de 3 respondeu e partiu em 538 a.C. para Jerusalém. Esse aqui foi um grupo que foi na liderança de Josué e Zorobabel. Zorobabel, né? Então nós podemos ver que foi na liderança de Josué, Zorobabel e Josué, filho de Josadaque. Então nós podemos ver, no capítulo 3 de Esdras, o primeiro grupo volta para Jerusalém. Jerusalém estava toda destruída. Eles tinham que voltar para Jerusalém, mas tinham que voltar para reconstruir novamente. Estava tudo destruído. Mas, pelo que eu vi aqui, pelo que eu estou vendo aqui, eles não voltou para Jerusalém para ir chegando e construindo suas casas e para os seus trabalhos, não. Eles chegou em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi o altar. Porque para começar qualquer obra, para começar qualquer coisa, primeiro tem que firmar o altar. As bases do altar têm que estar firme, porque é do altar que vai sair todas as ordens para o povo. É do altar que vai sair ensinamentos e mandamentos. É do altar que vai sair as linhas de direção para o povo. E quem estava na responsabilidade era Esdras. Então nós podemos ver, irmãos, sobre a liderança de Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes. Esses sacerdotes, ele estava tudo desviado. Não achou nenhum deles na genealogia, na árvore genealógica. Então Esdras falou assim, olha, é o seguinte, nenhum de vocês não vai comer das coisas santas, até que tiver um sacerdote com Urim e Tumim, com luz e perfeição. Urim, perfeição. Luz. Tumim, perfeição. Luz e perfeição. Então nós podemos ver que Deus, ele estava cumprindo aquilo que ele falou com Isaías, no capítulo 45, sobre Ciro. Chamou Ciro, 150 anos antes de nascer, de meu ungido Ciro. Deus fez isso não porque Ciro era crente. Ciro não era crente. Deus chamou ele de ungido porque Deus ia usar ele nessa parte. Nessa parte. Era ele que tinha que fazer isso. Não era Nabucodonosor, não era Dário. Era Ciro. Né? Era Ciro que ia ter esse privilégio de liberar, abrir o seu coração para liberar o povo, para voltar para Jerusalém. Essas coisas, quem faz é Deus. Deus endurece o coração de rei e Deus amolece o coração de rei. Nabucodonosor, né? Lá no Egito, Faraó, Deus endureceu o coração dele e amoleceu. 5 vezes Deus endureceu o coração do Faraó. E 5 vezes ele amoleceu. Então nós podemos ver que Deus faz isso para mostrar o seu poder, para mostrar que é ele que domina, que é ele que é Deus e que é ele que está por cima de tudo. Se você, às vezes, está pensando, né? Olha aqui, o povo estava no cativeiro. O povo desobedeceu a Deus na idolatria, desobedeceu a Deus em todas as partes do povo, que o povo recebia as lideranças de Deus, né? Então eles desobedeceram a Deus, foi para o cativeiro. Casando com mulher estranha casando com o povo de Deus, misturando. Eles queriam ser igual às nações. Então chegou uma hora que não teve mais que ficar esperando, teve que ir para o cativeiro da Babilônia. E aqui nós vemos Ciro, Deus cumprindo no coração de Ciro aqui essa profecia de Isaías 45. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver, irmãos, que a palavra de Deus, ela é uma palavra que nos leva a entender os planos de Deus para a sua vida, para a nossa vida, né? Você pode ter o temperamento que você tiver. Você pode ser o que você é. Comigo é assim. Comigo se não for assim não dá certo. Você pode ser o que você for. Você pode ter o temperamento que você tiver. Deus não intervém no temperamento de ninguém. Deus intervém nas ordens dele, que ele é ordeiro. Deus intervém na sua fidelidade, que Deus é fiel, para cumprir aquilo que ele promete.
Então nós estamos aqui nesta manhã para nos colocar num lugar fixo. Assim como o altar estava nas suas bases firme, nós estamos nesta manhã também para se firmar as nossas bases, os nossos altares no Senhor Jesus. Firmar todas as nossas direções, todas a nossa direção na presença de Deus através dos nossos altares. Crente que não tem altar, ele é vulnerável. Às vezes tem muitos altares que queima muito pouco sacrifício deles. Muito pouco. Mas cada um tem um altar. Altar pobre, tem um altar que é um altar rico de oferendas, de oferecimento, jejum, oração, de manhã à tarde, né? Altar que sempre nele tem alguma coisa para oferecer ao Senhor, né? E esse altar, ele é um altar que está à espera de sacrifício vivo, que somos nós. Esdras é um exemplo de um sacrifício vivo. Josué e Zorobabel é um exemplo de sacrifício vivo, porque eles firmaram o altar e as suas bases estavam firmes para queimar incenso, para queimar sacrifício, para sacrificar nele de manhã e à tarde, todo dia. Não poderia ficar sem usar o altar. E você é o altar. Nós somos um altar de Deus, um altar vivo. Só que nós, a diferença do altar de Esdras, do Velho Testamento, todos os altares do Velho Testamento, que eles queimavam lá animais. Eles queimavam resina aromática, incenso. Eles queimavam lá animais. Usavam o sangue do animal para esplangir na arca. Só que nós agora é um altar vivo. Nós oferecemos nosso sacrifício na nossa vida viva diante de Deus, para que nós possamos ficar livres dos ataques. Pelo menos livres dos ataques nós não ficamos, na verdade, né? Mas nós ficamos livres de ser vencido pelo mal. Altar é um lugar de preparação. Altar é um lugar, como se fala assim, um lugar que você chega para finalizar algo, para começar e finalizar ali. É um pacto que você tem com Deus no seu altar. Você tem um altar para você orar, jejuar, louvar a Deus e ter um sentido nesse altar. Você tem uma ótica nesse altar que não pode ser tirada, porque é a única preciosidade da sua vida, durante os dias de vida, humanamente falando aqui na terra, é o altar. Nós somos o altar de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos tenda de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto com raciocínio, um culto com pensamentos positivos, um culto que coloca no seu pensamento que você é um vencedor em Cristo Jesus. Então você é esse altar. Você pode ser o altar no serviço, você pode ser um altar lá onde você estiver. Onde você estiver, você é um altar. Você está queimando sacrifício, onde você estiver, você é um altar. Não precisa você ter um lugar reservado. Tem que ter um lugar reservado? É bom, lá na sua casa, né? Um lugar que você ora de joelho, né? Mas aonde você estiver, você é um altar. Se você ora no pensamento, você está usando você. Você está sendo usado para orar. É um altar de Deus. Altar móvel. Você é um altar de Deus móvel, que anda, que trabalha, que alimenta, que dorme, que sorri, às vezes está triste, mas você é um altar móvel. Você é levado de um lugar para o outro. Você vai para um lugar, vai para o outro, vai para o serviço, vai para a faculdade, você vai para outros lugares, como um altar móvel. Nós somos os altares móveis. Nós movemos de lugar, mas como um altar de Deus. E para ser altar de Deus tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Na época eles usavam muito fazer altar de pedra, né? Obelisco, pilar. Quando Josué atravessou o Jordão, ele fez um altar e escreveu nele memória.
O seu altar, ele tem que ter memória diante de Deus. O nosso altar tem que ter memória diante de Deus. É um memorial diante de Deus. Abraão fez um altar para sacrificar Isaac. Essa memória tem até hoje, lá no domo da rocha. Né? O mundo inteiro sabe desse altar. O mundo inteiro conhece a história desse altar. Mas Isaac teve um substituto. Jesus não teve substituto. Nós temos Jesus como nosso Senhor. E você é um dos tais. É um altar móvel. É um altar de Deus. Onde você vai tem luz, tem cheiro suave, tem sacrifício vivo na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que não pode faltar. Aleluia, essas coisas do altar. Amém? Que Deus assim abençoe sua vida de uma forma extraordinária nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, faz uma grande obra, que nós sejam altares, tanto firmes quanto móvel. Altar que move de um lugar para o outro, mas é altar. Meu Deus, toma nas tuas mãos nesta manhã nossas vidas, segura nas nossas mãos, acrescenta a nossa fé, dá vitória às nossas vidas no dia a dia que nós vivemos, para que nós possamos vencer, meu Deus. Porque sem o Senhor, quem somos nós para vencer? Com o Senhor nós venceremos. Somos vencedores, vencendo e saindo para vencer na tua presença. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia.